nós vamos conversar com a hipnoterapeuta Omni, Agatha Tavares, que está aqui dentro do estúdio. Ela criou um projeto sensacional, que é o projeto Ela Floresce. A gente vai conversar sobre o projeto daqui a pouco. Primeiro, o boa noite. Oi, Agatha, seja bem-vindo à Rádio Onda Digital. Ótima noite para você. Boa noite, Bob. Antes da gente começar a conversar sobre o projeto, que realmente é sensacional, eu queria que a gente conversasse e falasse um pouquinho sobre a hipnoterapia, que é uma terapia através da hipnose, correto? Isso mesmo. E nós conversávamos, inclusive, aqui, fora do ar, e eu perguntei para você fora do ar e vou perguntar para você agora no ar. A hipnoterapia, ela tem relação com essa questão do campo holístico ou não? Não, na verdade, o campo holístico envolve mais a parte energética. A hipnoterapia, ela de fato é um processo puramente mental. Então, a hipnose, ela é um processo mental, natural, que acontece. E na hipnoterapia a gente usa essa ferramenta para tratar problemas emocionais. Tá. Muito do que a gente, aliás, o pouco, mudar o termo não é nem muito, pouco do que a gente conhece da hipnose, muitas vezes se dá a participação de alguns, digamos assim, de algumas pessoas que dominam essa técnica e que se apresentam em alguns programas de televisão, e ali a gente percebe que eles conseguem hipnotizar alguém, dando comandos para que aquela pessoa comece a obedecer o que ele está dizendo e tudo mais. É muito mais do que isso. Como é que é chamar desse tipo de hipnose que acontece assim em público? E é muito comum esse tipo de dúvida, né? Então é a hipnose que a gente chama de hipnose de palco, hipnose de entretenimento. Então a finalidade dessa hipnose é de fato levar o entretenimento, levar o conhecimento da técnica. Diferente da hipnoterapia. Na hipnoterapia é um tratamento terapêutico de fato, onde a gente utiliza da mesma ferramenta com essas sugestões, só que de forma intencional para a resolução de um sintoma, de um problema emocional. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Sim, é um processo puramente mental que não tem risco nenhum, e toda e qualquer pessoa que tem a capacidade de seguir as instruções e se permitir passar pelo processo, ela tem a capacidade de fato de passar pelo processo. A não ser que a pessoa queira, por exemplo, desafiar quem está ali querendo hipnotizá-lo, e aí a pessoa toma o controle do seu inconsciente ou do seu subconsciente. Isso, na verdade, a gente tem uma divisão na nossa mente de mente consciente e mente subconsciente. A abordagem da hipnoterapia é direto na mente subconsciente. Então, essa pessoa que fica meio que brigando com esse processo, ela se mantém, vamos dizer assim, na mente consciente dela. E aí acaba que a abordagem não acontece da forma adequada e acaba que o processo não acontece. Então, por isso que a gente sempre faz uma avaliação antes. A gente sempre explica o processo para que a pessoa entenda da necessidade dela se permitir, de por que ela está ali, afinal. Então, é necessário esse tipo de esclarecimento de preparo, que é o pré-talking, que a gente chama, que acontece antes da sessão propriamente dita. Existe mais de uma forma de você hipnotizar alguém, porque eu também lembro da referência do pêndulo. Olhe para cá com bastante atenção. Sim, na verdade existem várias técnicas de indução que a gente chama. A indução é o início do processo. É para que, de fato, para a pessoa conseguir acessar o subconsciente dela, ela precisa passar por um relaxamento, tanto mental quanto físico. E isso acontece a partir do hiperfoco, que a gente chama. Então, quando ela foca a atenção dela nas instruções, realmente o processo acontece. Então, existem várias formas disso acontecer. Existem técnicas não verbais, existe, de fato, a parte do pêndulo. Então, existem várias induções, que é esse início desse processo de indução. Vamos lá. Na prática, eu procuro você, eu quero fazer hipnoterapia. Você é hipnoterapeuta. A gente vai começar a conversar, e aí você vai perceber quais são ali, de repente, as minhas necessidades, para que através da hipnose você consiga me ajudar a resolver determinados tipos de problemas através desse tratamento que é
a hipnose clínica, certo? Mas Isso. aí, por exemplo, você vai me hipnotizar durante o tratamento. Eu vou ficar sob seu controle. É isso? Não, na verdade, deixa eu só contextualizar uma coisa. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com uma árvore. Então, a pessoa, por exemplo, normalmente chega para mim com problemas de ansiedade, depressão, vícios, todo e qualquer tipo de vícios, dependência emocional, medo, insegurança, todo e qualquer problema emocional. Depressão, ansiedade? Depressão, tudo. Ansiedade, compulsão alimentar, todo tipo de qualquer problema emocional. E dentro dessa analogia, eu costumo dizer que é como se fosse uma árvore. Esse problema emocional, esse sintoma, de fato, é o galho dessa árvore, é aquilo que eu consigo ver. Mas existe uma raiz dentro do subconsciente dela que sustenta toda essa árvore. E essa é a abordagem da hipnoterapia. É encontrar essas respostas, é encontrar essa raiz. O que sustenta toda essa árvore direto na mente subconsciente? Que eu brinco que é a caixa preta do avião, é onde fica tudo arquivado. E essa é a abordagem da hipnoterapia. Então ela vai direto no HD. Ela vai direto na origem. E é por isso que a gente, inclusive, não trabalha com tratamentos a longo prazo. Dentro da metodologia Omni, que é a qual eu sou formada, né? Então, tem selo de qualidade, a metodologia é justamente para isso. E a gente não trabalha com tratamento a longo prazo, justamente porque não tem essa necessidade. Quando eu encontro essa raiz, eu encontro essa raiz, eu libero essa emoção e eu ressignifico direto no meu subconsciente. Interessante, muito me interessa também. Eu tenho vontade de fazer hipnoterapia. Agora vamos falar do projeto, né? Florescer o poder de uma mulher virtuosa que muda a si mesma por meio de ferramentas e dinâmicas de autoconhecimento. Justamente com esse intuito que você, Agatha Tavares, hipnoterapeuta Omni, criou o projeto Ela Floresce, que inclusive já completa um ano de atividades. Conta pra gente como foi que surgiu essa vontade de criar esse projeto para ajudar essas mulheres. Na verdade, começou com o meu próprio processo, né? Porque às vezes a gente olha a pessoa bem, a pessoa trabalhando, ajudando outras pessoas com isso, e a gente não imagina tudo aquilo que ela já passou. Então, eu também passei por esses problemas, né? Então, pós-divórcio, eu tive ansiedade, tive depressão. Eu cheguei realmente ali no fundo do poço e eu precisei recomeçar a minha vida, mas eu não sabia por onde. Até que, de fato, eu comecei a investir em mim, eu comecei a investir em autoconhecimento, comecei a fazer terapia, imersões, comecei a me autodesenvolver e eu comecei a encontrar as respostas daquilo que, de fato, eu precisava. Então, eu comecei a vivenciar o poder de transformação do autoconhecimento e assim começou a surgir o Ela Floresce. Porque primeiro eu vivi, primeiro eu tive a minha vida transformada, a hipnose, ela fez parte do meu processo. A hipnoterapia foi uma grande virada de chave na minha vida e eu entendi de que eu não podia guardar só para mim toda essa transformação que eu vivi. Fiz toda uma transição de carreira, era militar da Força Aérea, 12 anos de estabilidade, mas de fato não era aquilo que ardia no meu coração. Então, dentro de todo esse processo, eu entendi de que era a minha missão, não só dentro do consultório, ajudando um a um ali, a cada vida que precisava dessa transformação, mas que eu precisava propagar essa mensagem, que o autoconhecimento, ele é sim libertador. Ele é desconfortável sim no início, porque a gente passa por uma desconstrução, mas de fato ele é libertador quando eu entendo, quando eu encaro o processo e assim eu tenho a minha vida transformada. Então assim surgiu o Ela Floresce com essa missão, né, de despertar realmente as mulheres para esse processo, para o autoconhecimento, para o autoamor. Muitas das vezes a gente quer dar para o outro aquilo que a gente, nem mesmo a gente sente. Então tudo começa pela gente, a gente precisa se cuidar mais, a gente precisa se amar mais. E assim foi sendo desenhado o Ela Floresce no meu coração, até que de fato ele passou a existir, ele de fato floresceu e agora em março a gente completou, na verdade, um ano de projeto. É porque às vezes a gente vai amadurecendo e a gente acha que isso é um processo normal e natural da vida, né? Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai, digamos assim, arrumando a nossa cabeça, organizando as ideias, mas não é bem assim. Nós carregamos ali, né, tudo aquilo que aconteceu na infância. Inclusive, eu já li a respeito até de vidas passadas. Né? Para a gente não se aprofundar muito, mas eu já assisti matérias
relacionadas à hipnose, de que se conseguia, ou a vida dentro do útero, alguma coisa assim. Sei que é bem profundo. Mas, enfim, a gente carrega todos esses traumas e a gente precisa tratar tudo isso. Porque a gente acaba criando certas barreiras dentro da cabeça da gente e a gente acaba criando certos gatilhos também, são os nossos gatilhos emocionais. Né? Pessoas que, como você falou ainda há pouco, a questão dos vícios, as pessoas que são ansiosas demais, que descontam tudo em cima da comida, pode fazer a maior dieta do mundo, a mais cara do mundo, que você não vai conseguir resolver porque o problema está na sua cabeça. É mental o problema. Ágata, o clube tem encontros quinzenais, vocês realizam palestras, eventos, como é que funciona isso? Exatamente, o clube, né, a jornada do Ela Floresce conta com videoaulas sobre diversos temas. Então, ao longo desse 2022, desse ano, nós estamos trabalhando vários temas: autoamor, espiritualidade, autoconhecimento, empreendedorismo, casamento, filhos. Por quê? Porque nós podemos nos desenvolver em várias áreas. Então, é esse processo que a gente está passando. A cada mês, a gente está trabalhando um módulo específico e a gente faz isso através de videoaulas. Nós temos encontros quinzenais, tanto online quanto presencial aqui em Manaus. Online porque nós temos dentro do clube já mulheres de vários estados do Brasil. Então, surgiu realmente essa necessidade de também ser online. E a gente também tem todo um acompanhamento, um aconselhamento junto no WhatsApp. A gente sempre brinca entre a gente que é um grupo, né, um local de mulheres que inspiram outras mulheres. Então, uma empreende a vida da outra, uma inspira a vida da outra, a gente compartilha os nossos processos e isso vai encorajando a gente a avançar, de fato. Porque quando a gente está junto de mulheres que estão buscando as mesmas coisas que a gente, isso se torna muito mais leve. Então, a gente tem a videoaula, a gente tem encontros mensais, quinzenais e também online presencial, e a gente também tem essa rede de acolhimento pelo WhatsApp. Você consegue perceber, conseguiria dizer para a gente assim, algumas transformações que você já viu assim, nas suas clientes entre o antes e o depois do projeto? Sim, na verdade são muitas, né? Ontem mesmo a gente estava no evento, no Ela Floresce Movement, comemorando um ano de projeto e também o Dia Internacional da Mulher. E duas delas, inclusive, né, que participam desde o início do projeto. Em julho foi o primeiro evento aqui em Manaus. E ontem poder vê-las falando ali na frente de basicamente quase 50, 60 mulheres foi realmente um fruto de tudo isso, né? É uma transformação, a segurança delas, elas compartilhando os processos dela, que a gente fala que o florescer não é ausência de problema. Então, cada uma tem os seus processos, mas a segurança que elas, de fato, compartilharam os processos dela. Então, isso faz toda a diferença e é uma dessas transformações. Tenho também mulheres que destravaram livros, né? Então, ela estava ali com um livro meio que escrito, mas não se sentia capaz, realmente. E depois da hipnoterapia e do clube, dela estar dentro do clube, ela já destravou o livro dela, ela já lançou o livro dela, já está partindo para o segundo livro, na verdade. Tem uma outra também que mudou de escritório, expandiu o número de clientes. Então, esse é o processo de florescer e que a gente tem essas transformações dentro do projeto, dentro, obviamente, do processo de cada uma, né? Às vezes é na área familiar, às vezes é na área profissional. Cada uma sabe aquilo que, de fato, precisa florescer naquele momento. Eu acho isso, assim, simplesmente sensacional. Porque a gente vive hoje numa sociedade em que as pessoas não se importam umas com as outras, né? E nós estamos carentes disso, de alguém que nos ouça, de alguém que nos dê atenção, de alguém que estenda a mão e diga assim: ei, eu estou aqui contigo, eu vou ajudar você dentro desse processo. E nós, homens, principalmente, precisamos ainda mais. Se o nome do projeto para as mulheres é Ela Floresce, para nós deveriam ser Eles Renascem. Porque nós, homens, nós precisamos renascer para um monte de situações, para sentimentos, padrões que nos foram impostos aí desde de pequenininhos, a questão do machismo, enfim, ia dar uma trabalheira, mas com certeza eu participaria de um processo como esse. E com certeza, na verdade, é o que eu sempre falo, a gente não aprendeu o autoconhecimento. A gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu em casa, porque os nossos pais também não sabiam e vêm de uma cultura completamente diferente. A gente não aprendeu na igreja, a gente não aprendeu em lugar nenhum.
E a gente vem essa geração marcada por todas essas crenças, por todos esses traumas, por todas essas feridas. E como você falou logo no início, isso não é um processo natural. Esses dias uma cliente me perguntou sobre isso. Eu achava que com o tempo ia resolver, né? Que com o tempo ia mudar. Também. E na verdade não, é uma decisão que eu realmente preciso tomar, eu preciso decidir por isso. Encontrar essas minhas respostas, me autodesenvolver, tratar aquilo que precisa, assumir meio que a responsabilidade realmente disso, para de fato eu fazer uma vida, eu ter uma vida diferente. E uma coisa que você compartilhou é a base do Ela Floresce, é esse acolhimento. Então normalmente chega mulheres que realmente estão, como a gente brinca, né, murchas, estão mulheres que não se sentem felizes, são mulheres que precisam desse acolhimento, e é o primeiro ponto, é o primeiro passo. É a escuta com amor. A gente às vezes está tão na correria do dia a dia que a gente não escuta o outro. Então isso faz parte também do projeto, essa escuta com amor, e faz toda a diferença. E muitos dos meus processos eu passei sozinha, então eu sei como que é difícil. E eu decidi fazer a diferença, eu decidi ser a ponte para o florescer dessas mulheres, de pegar na mão e falar, vem que vai dar certo, né? Se deu certo para mim, vai dar certo para você também, e isso faz com que tudo se torne mais leve. Não é que eu vá fazer aquilo que ela precisa fazer, mas só de ter alguém ali para ajudar, para encorajar, realmente isso faz toda a diferença nessa caminhada. Como é que faz para participar do projeto? Então, hoje nós temos basicamente a rede de acolhimento é pelo meu Instagram, né, agatatavares.7. Então, a mulher pode entrar em contato ali comigo, que eu vou direcionar ela para um grupo no WhatsApp, onde a gente vai marcar um encontro, e a gente já começa com esse acolhimento, onde eu escuto a história dessa mulher, até para saber o que de fato o projeto consegue agregar na vida dela. E também no meu Instagram também tem o link do meu WhatsApp, que ela também consegue entrar em contato para a gente estar, de fato, colocando ela nesses encontros. Normalmente acontece via Meet, né, via aplicativos pela internet, para a gente já conhecer essa mulher e conseguir acolhê-la da melhor forma possível. Papo super interessante, com certeza a gente vai conversar de novo numa outra oportunidade. Conversamos com Ágata, hipnoterapeuta Omni, Ágata Tavares, criadora do projeto Ela Floresce. Muito obrigado pela gentileza, adorei a entrevista. Obrigado, viu, Ágata? Obrigada também, e esse é o processo que a gente precisa passar. Não tem atalho, mas que é recompensador, e o Ela Floresce está aí para isso, para ajudar essas mulheres nesse processo. E gratidão pela troca e pela experiência.